Voltamos com mais notícias do Gazeta e Manchete de hoje. Vamos falar agora sobre política. Mudanças no parecer devem garantir a admissibilidade da reforma da Previdência, mas novos desafios aguardam no governo federal. Os parlamentares do Centrão estão alinhando a retirada dos estados da PEC, que muda as aposentadorias. De Brasília, mais informações agora com Mariano Maciel. Após sessão dos partidos de centro, as mudanças no parecer da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça devem garantir a primeira vitória do governo no colegiado ainda nesta semana. A votação marcada para amanhã encerrará a primeira fase de tramitação da PEC no Congresso. A sessão da CCJ será marcada pela boa vontade dos parlamentares governistas em aprovar a matéria, enquanto os parlamentares de oposição apresentarão o kit obstrução na tentativa de atrasar ainda mais a análise do texto. Os pontos que foram atualizados no relatório agradam os congressistas que negociavam com o governo pelo voto favorável à proposta. Depois dos acenos, saíram do parecer 4 itens considerados jabutis, ou seja, quando o assunto não tem nada a ver com o mérito, pelo Centrão, como o pagamento da multa de 40% do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a concentração na Justiça Federal de ações judiciais contra a reforma da Previdência, a exclusividade do Executivo para propor mudanças à reforma e a possibilidade de que a idade de aposentadoria compulsória dos servidores públicos seja alterada por lei complementar em vez de ser definida pela Constituição. Nosso assunto continua sendo política, agora com as quentinhas da redação. Amanhã, terça-feira, os deputados estaduais têm uma reunião convocada pelo presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior, às 8h30, antes de começar a sessão. Na pauta do encontro, um lembrete. A postura de alguns parlamentares, no entender do presidente, tem atentado contra a imagem do próprio parlamento. A carapuça deve servir de forma mais imediata para o deputado suposto pagamento de propina por parte da Energisa a deputados da base aliada para barrarem a CPI da Energisa. Que deputados representem isoladamente diferentes grupos sociais, isso é legítimo. O que o presidente deve conversar é que deve haver um ponto de equilíbrio entre a obediência à defesa das bases eleitorais e o denuncismo puro e simples. Essa CPI da Energisa, aliás, tem rendido muita polêmica. Uma delas diz respeito à estratégia da base aliada. A embiricica de CPIs criadas foi surpreendente. Primeiro, porque contraria o que diz o regimento. E segundo, que pode comprometer o próprio governo atual. A CPI da ANAC é um exemplo. O alvo é desgastar o ex-governador Tião Viana e os que o apoiaram e que hoje estão no parlamento? Pois é preciso lembrar para a atual base de apoio do governador Gladson que a ANAC é uma empresa estatal que integra a sociedade anônima em diversos empreendimentos regionais. Ela se sustenta da venda de ações, tem, portanto, a credibilidade como um insumo básico. Sendo assim, como é que parte da própria base aliada a ideia de desgastar a empresa, que deveria ser defendida, na verdade? É bom lembrar também que o empreendimento nos quais a ANAC é uma das cotistas, como a Peixes da Amazônia, a Dom Porquito, a Acriaves, enviam relatórios trimestrais para o Tribunal de Contas, sem contar as auditorias anuais que são feitas. Se esses empreendimentos vão mal, há responsáveis que extrapolam as decisões de Estado. Isso sem contar que trabalhar pelo enfraquecimento da ANAC pode comprometer o esforço de centenas de pequenos agricultores. Criada na gestão do ex-governador Jorge Viana como forma de promover comercialmente produtos feitos no Acre, a empresa mudou o foco de ação na gestão de Tião Viana. Foi o braço estatal em grandes empreendimentos agrícolas. Uma CPI é um instrumento político. Não está nem um pouco preocupado com a análise de gestão ou em destravar os gargalos que dificultam a consolidação desses empreendimentos no mercado. Por isso que a atual base de sustentação do governo
deveria procurar outras formas de expor as falhas de governos passados, sem fragilizar ainda mais o pequeno agricultor. O assunto agora é saúde. A campanha de vacinação contra a gripe começou na semana passada e está tendo uma baixa procura. Até o momento, apenas 8% do público-alvo já compareceu aos postos de saúde. A campanha de vacinação contra a influenza aqui em Rio Branco teve início no último dia 8, 2 dias antes da abertura nacional. Nesse primeiro momento, o público-alvo envolvia crianças de 6 meses até 6 anos, grávidas, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, professores, pessoas privadas de liberdade com doenças crônicas. Mas a equipe de vigilância epidemiológica está em alerta. É que a procura pela vacina está bem abaixo do esperado. A procura não foi a que nós estávamos esperando, né, já que nós temos números de... ainda não está, né, como esperado. Nós já vacinamos em média 8% do nosso público-alvo, que a nossa meta é vacinar 90%. A partir desta segunda-feira, os militares também devem ser vacinados. Com isso, as 90 mil doses da vacina que foram distribuídas aqui na capital deverão receber um reforço para garantir a cobertura de pelo menos 90% do público-alvo, ou seja, cerca de 72 mil pessoas. A expectativa é de que a procura fique mais intensa durante os últimos dias da campanha. Aqui na Policlínica Barral, pequenas filas já podem ser percebidas, o que já é encarado como uma melhor aceitação por parte do público-alvo. Eu estou apenas com uns 10 minutos que estou aqui, mas vale a pena, né? De que pegar essa gripe doida que anda, né, meu irmão? Todo ano a senhora toma e percebe que faz efeito? Efeito em mim faz. Tem 5 anos que eu tomo. E gripe? Nada. Nesta segunda-feira, o Colégio Militar programação especial para dar as boas-vindas aos novos alunos, lembrando do Dia de Tiradentes. Dia 21 de abril é comemorado o Dia de Tiradentes, um dos heróis brasileiros de importante atuação durante a Inconfidência Mineira no Brasil Colônia. O herói nacional também era militar na época colonial e se tornou o patrono das polícias militar e civil do Brasil. Nesta segunda-feira, como forma de homenagem a esta data e também para dar boas-vindas aos novos alunos deste ano letivo, o Colégio Militar Estadual Tiradentes realizou uma programação especial. A solenidade que aconteceu aqui no Colégio Militar Estadual Tiradentes foi o juramento à bandeira dos alunos que ingressaram esse ano, 2019, no Colégio Tiradentes. Também em comemoração também ao Dia de Tiradentes, que foi dia 21, no domingo, foi ontem, né? E a gente fez essa singela homenagem ao nosso patrono da Polícia Militar, das Polícias Militares Estaduais. Então, foi com esse objetivo que nós fizemos essa solenidade, para homenagear o Dia de Tiradentes e o Dia do Policial Militar. Com 736 alunos do ensino fundamental e médio, o Colégio Estadual Tiradentes é apenas um dos trabalhos sociais e preventivos realizados pela Polícia Militar do Estado do Acre. A Polícia Militar, ela também desenvolve o policiamento preventivo, né? O policiamento preventivo e a prevenção primária. O que é essa prevenção primária? É a gente trabalhar de forma que o crime não venha acontecer, ou o crime ou o ato infracional não venha acontecer. Nós vamos para o intervalo e a seguir você acompanha uma boa notícia para as famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul. E ainda, Rio Acre registra menor cota no seu volume de águas para este período nos últimos 3 anos. O intervalo é um minuto só, eu já volto.